Senhor presidente, nobres pares, público que nos assiste pela TV Câmara, amigos aqui presentes na galeria, quero cumprimentar o pessoal do sindicato, queria mandar um grande abraço para o meu amigo Décio, que ficou aqui até há pouco tempo, Décio lá do SAI. Queria parabenizar aqui as 36 famílias que foram contempladas na semana passada, 336, perdão, que foram contempladas no programa Minha Casa Minha Vida, que receberam os seus apartamentos. Já estive em outras oportunidades e confesso para vocês que quem esteve lá pode perceber a forte emoção que nos comove e ver que um programa desse, ele não traz somente a questão de entregar a essas famílias um prédio, uma construção, um monte de concreto. Ele entrega a essas pessoas dignidade. Porque eu fiquei muito feliz quando lá encontrei um vizinho, né, que agora não é mais meu vizinho. Ele morava numa área que a Justiça havia pedido para a Prefeitura para que retirasse aquelas pessoas. E ele foi uma das pessoas que mais resistiu na época. E nós tínhamos até uma proposta, uma possibilidade de que aquela área fosse regularizada. Infelizmente, a Justiça não deu essa oportunidade para a Prefeitura. E eu tive que dizer para ele que, infelizmente, a gente não poderia fazer nada porque a nossa ação ela era limitada. Enfim, o encontrei lá, muito feliz, e me emocionei quando ele disse: Arildo, você estava certo. Eu morava num lugar que não era meu. Hoje eu vou morar naquilo que é meu. Então, eu acho que aquelas palavras, para mim, foram suficientes para parabenizar a presidente Dilma, que nos deu recursos, nos deu condições para que Jacareí fosse a cidade do Vale do Paraíba que mais entregasse casas dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Tem muita coisa ainda existem muitas pessoas que precisam, e é isso que a gente precisa fazer para que essas pessoas tenham dignidade. Lembrando que foram 1.248 unidades desde 2011. Eu tenho aqui um pedido de alguns servidores do SAI que me procuraram e apontaram, eu não vou chamar de falha, mas uma lacuna que existe no Estatuto do Servidor por conta de falecimento. Nós sabemos que existe uma regra que dá condição para aquelas pessoas que perdem um ente próximo para que ela se afaste do trabalho. E dentro dessa descrição não havia o parentesco neto. Ou seja, tem pai, cunhado, avô, mas o neto não tinha, e essa pessoa teve problemas, e ele me pediu, eu fui procurar saber, o vereador ele não tem essa competência, então eu estou fazendo aqui um ofício para o prefeito Hamilton, já falei com ele, e ele fará então uma alteração no Estatuto do Servidor, incluindo o termo neto, para que possa atender de forma plena aí a essas condições, para um momento tão triste que acontece na vida de todos nós. Eu quero parabenizar os jornalistas nesse dia e quero aqui citar o nome de 3 pessoas. Uma que é meu amigo pessoal, que é o Donizete Eugênio, da Rádio Mensagem. E quero cumprimentar aqui uma pessoa que eu conversei por telefone ontem e achei assim, uma pessoa muito interessante, porque ela foi muito correta comigo, que é a Suelen, do portal G1. Ela pediu uma entrevista e eu disse para ela o seguinte, que não haveria problema nenhum em dar uma entrevista para ela, desde que ela colocasse exatamente o que eu fosse falar, e que ela soubesse do tema que ela estava perguntando. E ela me garantiu isso, e hoje eu li a matéria e ela colocou exatamente o que eu falei. Parabéns, Sueli, é de jornalista como vocês que nós precisamos. A pessoa que coloca a verdade, e não distorce nossas palavras, e nem inventa coisas para confundir a cabeça das pessoas. E o Hernani também me disse que o Bruno, que é jornalista do Vale, que também colocou na íntegra, né? A sua fala. Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas se recusam a dar entrevista porque as pessoas não colocam a verdade daquilo que a gente fala. Colocam entre linhas, colocam parte daquilo que a gente fala e distorce todo o discurso. Mas, enfim, no dia do jornalista eu quero parabenizar essas 3 pessoas aqui. Agora, eu gostaria de falar, seu Beljac, um abraço, senhor, ele está acenando para mim aí. Eu quero também iniciar aqui essa segunda parte com uma frase que eu já li, não sei se é exatamente isso, mas ela diz mais ou menos isso. O início do fracasso se dá no momento que tentamos agradar a todos. Eu vi isso numa fábrica, né? Não há como você agradar todo mundo. Sempre que fizermos algo, alguém vai reclamar e alguém vai elogiar. Por que eu estou dizendo isso? Quando me propus a ser vereador, eu deixei muito claro para as pessoas
que eu acredito que foram meus eleitores, é óbvio que nem todos que eu pedi voto votaram em mim. Mas sabe exatamente o que eu penso e o que eu falo aqui, eu sustento. Na oportunidade, eu disse exatamente como eu pensava e como eu iria agir aqui como vereador. E eu, graças a Deus, até esses 10 meses eu estou cumprindo essa missão sem problema nenhum. Tive a oportunidade de estar na Rádio Mensagem, fiz questão de dizer ao interlocutor, faça-me essa pergunta que eu faço questão de falar aqui em cadeia, para que todos saibam a minha opinião. Eu não preciso me esconder atrás de nada, tá certo? Então as pessoas que têm aí o meu Facebook e quiserem me questionar, eu prefiro que me questionem pessoalmente. Meu gabinete está à disposição, tenho meu telefone. Eu acho que Facebook não é lugar para a gente ficar fazendo discussão, porque infelizmente essa ferramenta importantíssima que existe hoje, muitas pessoas não sabem utilizar. E se escondem atrás de um fake, atrás de uma outra personalidade, para poder atacar você e você não poder dar resposta. Aliás, eu não dou resposta. Se a pessoa fizer uma pergunta coerente, eu a farei, darei a resposta porque a pessoa merece. Fora do contrário, venha no meu gabinete, me encontre na rua, me aborde, que eu terei o maior prazer em explicar as minhas atitudes aqui dentro, porque eu sou responsável e o que eu aqui faço, eu respondo por isso. Pastor, se me permite, hoje eu vou me aludir um pouco à questão bíblica. Porque a Bíblia é um livro tão interessante, eu vejo muita gente carregar a Bíblia, muitas pessoas que vão na igreja, escutam a palavra lá do pastor, do padre, mas eu acho que eles entram por um ouvido e saem pelo outro. Eu não sou bom para guardar versículos, capítulos, porque sou péssimo. Olha que meu irmão é padre, hein? Se ele estiver ouvindo isso, ele vai me puxar a orelha. Eu também não vou à missa todos os domingos, vou frequentemente, e se eu mentir também, minha mãe vai me puxar a orelha. Mas tem algumas passagens da Bíblia que o padre fala e as pessoas não têm ideia do o que é questão de justiça. Tem uma passagem na Bíblia que diz o seguinte, que tinha um dono de uma fazenda que ele precisava fazer a colheita. E ele precisava de gente para trabalhar. E ele saiu de manhã, chamou algumas pessoas e tratou um preço. Eu vou dar aqui um preço alusivo. Ele tratou R$1.000 com essas pessoas. Precisava de mais gente. Ele saiu na hora do almoço, foi lá, contratou mais gente e tratou R$1.000 com essas pessoas. No final da tarde, precisando de mais gente, ele contratou mais pessoas e tratou R$1.000 com essas pessoas. Na hora de fazer o pagamento, o que ele fez? Os que chegaram por último, ele pagou os R$1.000. Os outros já ficaram de olho. Pagou os que vieram na hora do almoço. Pagou quanto? R$1.000. Os caras já ficaram cabreiro. E os últimos, que na verdade foram os primeiros, também receberam os R$1.000. Foram em cima do patrão e foram reclamar. Isso não é justo. Por que você está pagando para ele a mesma quantidade que pagou para nós, se nós trabalhamos o dia inteiro e outros trabalhamos a metade do dia? O que o patrão falou? Aonde é que está a injustiça? Quanto foi que eu tratei com você? Não foi R$1.000? E quanto eu estou te pagando? R$1.000. Então não há injustiça. O que eu quero dizer é que as pessoas têm mania de querer crescer, fazendo das pessoas escadas. Certo? Eu tenho aqui um grupo de servidores que eu tenho o maior respeito. Certo? Sei da luta, sei da batalha, sei do sofrimento deles. Eu jamais disse, que achava digno o salário que todos ganham. Eu acho que o homem que acha que é digno daquele salário, ele não é digno. Ele tem sempre que objetivar melhores condições. Aprendi isso com o meu chefe. Que um cara que fala assim, eu ganho o suficiente, eu ganho bem, ele não é digno, porque ele não se valoriza. Tá certo? E assim é a luta do pessoal do sindicato. Agora, não é fazendo com que alguém ganhe menos que eu vou melhorar as condições das pessoas. Porque se isso fosse verdade, eu não teria problema nenhum em vir aqui de graça. Mas eu sei que a minha decisão de fazer isso ou aquilo não vai alterar a vida de ninguém. O que vai alterar a vida de alguém é o meu trabalho. É a minha dignidade. E isso ninguém vai tirar. Tá certo? Então vocês que estão me assistindo, vocês que foram meus eleitores, e mesmo os que não foram, que me abordam na rua, sabem quem eu sou. Tá certo? Então já estou mandando um recado aqui para que as pessoas não venham falar besteira para mim. No mais, eu só quero dizer o seguinte, as pessoas precisam aprender que respeito, ele não é só da parte das autoridades para com eles, o respeito tem que vir também de baixo. E como eu disse, quem quiser agradar a todos, pode ter certeza que está fadado ao fracasso, tá certo? Meu gabinete está aberto, quem quiser vir falar comigo, eu agradeço. Um abraço a todos.